Conversas sem tom. Então sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa Sem Tão. São uns minutos de conversa depois de eu colocar o meu convidado em 5 situações para as quais ele tem que escolher 5 músicas. Hoje comigo o Sr. Joaquim Coelho. Muito obrigado, Sr. Joaquim, por esta disponibilidade, esta coragem em aceitar este desafio. Vamos falar na Associação Terra dos Homens, esse trabalho meritório e tão bonito que é desenvolvido em Amarante, em prol das nossas crianças mais desfavorecidas. Já lá vamos. Entretanto, estamos há uns dias, ou depois de uns dias, de termos feito uma homenagem ao seu fundador, um homem que fez um trabalho, que tem feito um trabalho absolutamente fabuloso em Amarante. E já agora aqui, então, uma homenagem ao Sr. António Pinto Monteiro. Mas daqui a pouco falamos um pouco mais de tudo isso. Antes, como é que se chega a presidente de uma associação destas, Sr. Joaquim? Isto porque eu tentei fazer o mínimo, eu sou preguiçoso já por natureza, portanto fiz um trabalho o mínimo possível exatamente para poder conhecê-lo, nesta conversa, conhecê-lo também assim um pouquinho melhor. Como é que o Sr. Joaquim chega a esta associação e à presidência desta associação? Muito bom dia. Para mim é um prazer estar aqui e entendo que também, de certa forma, é uma obrigação nós divulgarmos o trabalho que é feito nestas organizações. Porque, por vezes, cria-se uma imagem baseada em alguns casos que acontecem esporadicamente, mas às vezes extrapola-se isso para o geral, né? E depois fica-se às vezes com uma opinião um bocado distorcida do papel desempenhado por estas organizações. Portanto, eu acho que devemos divulgar o nosso trabalho para que as pessoas também façam a sua avaliação, porque por vezes as pessoas colhem alguns dados que não são completamente corretos e formam uma opinião, às vezes baseada só no que ouviram dizer, não é? O cidadão comum, nós no dia-a-dia, hoje em dia temos tantos canais de informação, tantos canais de televisão, a informação às vezes demais, a procura desenfreada por esta informação. O que acontece, portanto, o que eu estou a perceber é que quando se ouve às vezes uma informação de uma associação que correu menos bem por algum motivo, depois isto extrapola-se um pouco para todas as outras. É verdade. E é muito importante realmente este... Por outro lado, a Associação A Terra dos Homens faz um trabalho... e corrija-me se eu estiver enganado, tenho esta ideia de que vocês fazem um trabalho discreto. Ou seja, vocês não precisam de dizer nós estamos aqui a fazer o trabalho. Vocês fazem-no quando... Sim, pronto. Por um lado, há essa preocupação de não também divulgar aqueles pormenores que não interessam à população em geral, não é? Porque ali são crianças dos 0 aos 12, não é? Desfavorecidos, de famílias com problemas, portanto, e nós não podemos cair no erro de estar a colocar aquelas crianças, aqueles jovens e aquelas famílias numa posição em que possam ser apontadas. Portanto, e então há esta preocupação nesse sentido. Mas, por outro lado, também temos que divulgar o nosso trabalho. Claro. Porque estas organizações existem porque são financiadas, na sua grande maioria, pelo Estado. E vocês estão a fazer o trabalho do Estado. Do Estado, exatamente. Portanto, são os impostos dos portugueses, ao fim e ao cabo, sim, que estão a manter estas organizações. Portanto, se são os impostos das pessoas, as pessoas também têm direito a saber onde é que é gasto o seu dinheiro. Sim, não é? Claro, com certeza. Pronto. Mas já voltamos daqui a pouquinho então lá. Estamos no início do programa, o programa chama-se Conversas Sem Tão e depois é esta ideia de brincarmos um bocado com situações assim estranhas, no mínimo, e depois poder escolher uma música para elas. E eu achei graça porque
o desafio para o Sr. Joaquim foi assim, no, no mínimo, mas divertiu-se pelo menos a pensar nas situações e a pensar nas músicas que tinha escolher para... Eu sei que tem alguma dificuldade em escolher as músicas, não é? Até porque... Mas a mim parece-me que as músicas que escolheu são todas muito interessantes. Eu vou colocá-lo já na primeira situação. E na primeira situação, se fosse possível haver uma música, o Sr. Joaquim descobria uma música que dava-lhe esta faculdade de poder falar qualquer língua do mundo. De um momento para o outro, ouvindo aquela música, se tivesse um italiano, um chinês, um coreano, seja o que for, conseguia falar com ele fluentemente. Que música é que você acha que poderia fazer um milagre destes? Esse desafio pôs-me um bocadinho às aranhas, por assim dizer. Mas aquilo que me veio logo à cabeça, que era a indicação do senhor, foi realmente a ópera, que é uma coisa que, pelo menos eu e a grande maioria, não entendo uma palavra do que eles estão a dizer, não é? Por norma. Mas gosta? Mas gosto. E então foi aquilo que me veio à cabeça. Portanto, como eu não percebo nada daquilo que eles estão a dizer, também pode-me influenciar para eu falar qualquer coisa. Pois, exatamente. Portanto, e foi o que me veio à cabeça de imediato. Então qual era a música que escolhia? Portanto, eu neste caso, depois também fugiu para os meus favoritos. E então era o Solo Mio de Bryan Adams e cantado também com Luciano Pavarotti, que são dois monstros da música popular mundial, não é? Sim. Sim, o Luciano Pavarotti ligado realmente à música mais clássica e o Bryan Adams ligado à música então mais pop. É uma junção. É uma junção de dois artistas que eu admiro e esta ópera uma pessoa não se cansa de ouvir. Então, a ópera veio-me logo à cabeça, não é? Mas depois a seleção... É curioso, portanto, para uma expressão musical que não entende aquilo que lhes estão a dizer, que lhe dava essa faculdade de falar qualquer língua. Também, se eu não percebo nada, então também eu vou falar que os outros não percebem. Muito bem. Portanto, foi um raciocínio que eu fiz e foi o que me veio logo à cabeça. Muito bem, muito bem. Então vamos, em rádio e podcast, ouvir um bocadinho desta música, O Sole Mio. E neste caso, em concreto, então, este dueto do O Sole Mio com o Bryan Adams e o Luciano Pavarotti. Voltámos então à conversa com o Sr. Joaquim Coelho, o presidente da Associação A Terra dos Homens. E eu há pouco tinha-lhe perguntado como é que o senhor Joaquim chega... portanto, eu entendo que este trabalho associativo, o trabalho de uma associação, o trabalho em prol de uma sociedade é importante. Compreendo eu, para estar corajosamente à frente desta associação. A associação tem muitas valências, tem muitas coisas para serem resolvidas, com certeza, o dia-a-dia assim deve ser. Como é que o senhor esteve ligado antes a alguma associação? Pronto, isto foi o seguinte. Bem, eu ligado à associação de futebol lá da minha freguesia, estive desde tenra idade, até fui um dos fundadores também lá da associação, que naquela altura... De que freguesia? Freguesia de Lofreio. Que nós nem campo tínhamos, não é? E então juntámos-nos um grupo deles, cada um pôs umas verbasitas emprestadas na altura, que depois acabou por ficar lá. E então iniciámos ali um processo de fazer um campo de futebol com instalações, etc. Portanto, foi um trabalho que depois foi prolongado durante... Estas ações são muito precisas, não são? Nós precisamos, cada vez mais temos que dar valor a... É aqui que nas nossas terras, primeiro porque ajuda a que as pessoas fiquem ali perto. Exatamente. Os jovens, se liguem à terra. Não é? Uma ocupação dos jovens. E então, portanto, comecei logo aí a ligação às associações. Depois, eu fui militar profissional. Portanto, eu segui a carreira militar. E então, portanto, em 2006... 2007 regressei à vida civil por questões familiares também, portanto, embora não tivesse o tempo total, mas optei por regressar à vida civil mais cedo, portanto estive lá perto de 30 anos. 30 anos de vida militar? Da vida militar. E então, na minha freguesia, eu, em conversas com o presidente da junta, da altura, que é o meu amigo de infância,
falávamos da questão do isolamento dos idosos, que era um problema, era e continua a ser um problema a solidão, o isolamento dos idosos. E então, eu como tinha disponibilidade, porque eu, pronto, tinha os pescados, eu gosto de fazer muitos pescados em casa. Gosta de estar ocupado. Oh, exato. Ou até plantar umas alfaces, uns tomates, uns pimentos, e mesmo em minha casa pintei e coloquei... Continua lá com a hortazinha? Só agora, sim, só à parte. Portanto, se eu preciso umas alfaces, é bater à porta. Exatamente. Não é um grande quinta, é um pequeno quintal, mas tem mas gosto. E então, na altura, a freguesia não tinha um espaço para esse efeito. Foi em 2000. Portanto, falei-lhe em 2006, 2007, ao Presidente da Junta. Entretanto, havia lá um infantário nas instalações da Junta que a Câmara fez umas instalações novas para o infantário. O infantário foi deslocado para lá. Resultado, ficou ali um espaço livre nas instalações da Junta de Freguesia. E então, ele na altura veio ter comigo e disse, olha, temos aqui um espaço, que é que diz? E eu, de imediato, voluntariei-me para formarmos ali um centro de convívio de idosos. Portanto, não é um centro de convívio formal, por assim dizer, porque isso obrigaria a determinadas condições, estatutos, órgãos sociais, etc. Não, foi um espaço que criámos ali. Eu, na prática, fazia praticamente tudo, não é? Desde o transporte, etc. Depois, o entretenimento ficou à minha responsabilidade. E então, eu falei com ele apoiou-me, dizendo, vamos então tratar disso. Nesse próprio dia fomos logo tratar do equipamento. Comprámos umas mesas, umas cadeiras, uns jogos, etc. E então iniciámos ali um centro de convívio com pouca gente, porque sabe que a mentalidade das pessoas idosas foram habituadas só a trabalhar, não é? Trabalhar e fazer a vida muito... Trabalho do campo, muitas vezes do campo aqui na nossa região. Do campo e alguns imigrantes. Mas, quer dizer, ir para um local, estar ali até a brincar, ou a fazer uns desenhos, ou até jogar, aquilo para aquela mentalidade... É depreciativo. Exatamente. Para lá, conversar, não quero nada disso. E então começámos com muito pouquinhos, 5 ou 6. Apesar de nós andarmos pela freguesia a dizer o que é que íamos fazer. Mas havia sempre, vou para lá conversar, da vida dos outros, não. Portanto, houve ali um trabalho de persuasão e fomos aumentando. E pronto, depois até chegámos a ter 20 e tal. Sabe que eu cheguei ao ponto, isto ao fim de alguns anos, de conseguir levar às piscinas idosos com 80 e tal anos que nunca tinham vestido um fato de banho na vida. Fantástico. Mas deu-me um trabalho... Desconstruir aquela ideia que aquela ideia que ficava mal e que isso não era para a idade delas e não sei quantos. Portanto, houve ali um trabalho e eu consegui, que havia lá um complexo, que é a RTA, em Amarante, que eu consegui depois fazer um protocolo lá com eles davam-nos umas aulas de hidroginástica, etc. Portanto, comecei a organizar ali grupos e íamos... E aos poucos? Aos poucos, e então começámos a participar. Como é que está essa associação? Organizávamos passeio, portanto a Junta patrocinou sempre, ajudava sempre disponível para as propostas que eu fazia. Então pô-los ali, olha, a pintar, a maior parte deles nunca tinha pegado num pincel, pintar, não é? Se não é trabalho, quase que se nem é trabalho, meu Deus, se nem é trabalho. Orientava, tapetes, olha, até eu aprendi a fazer tapetes, para ensinar, não é? Na altura havia uma moda de fazer uns tapetes com aqueles farrapos, está a ver? Sim, que era uma sim. rede, depois metia, dava-se um nó, até eu andei a aprender, depois, olha, pô-los ali todos a fazer, cada um fez o seu tapete com a letra inicial do nome, aquilo foi cartas, havia lá pessoas que nunca tinham jogado cartas na vida, não é? Nunca tinham mexido num computador, etc. Portanto, eu fui fazendo um trabalho paciente, mas persistente. E então, pronto, as pessoas começaram a aderir, depois participava também com outras organizações em determinados eventos. E como é que está agora essa? Já é uma associação agora, não? É nos mesmos moldes. Agora, aconteceu
a pandemia, não é? Sim, isto. Portanto, eu continuei, desde 2007, 2008, eu à frente desse centro de convívio de idosos. E então, e ainda lá estava, e estou, aquilo está parado porque, pronto, aconteceu isto. E então, como eu tinha os idosos, e eu queria fazer com que houvesse um convívio intergeracional. E então, foi quando eu comecei a contactar a Associação A Terra dos Homens, que eu sabia que existia, mas não conhecia profundamente, porque eu também trabalhei a minha vida praticamente foi fora, foi da Amarante. Eu sei que existia, a minha mulher tem ido lá algumas vezes. Pois, um pouco como aquela ideia que estávamos inicialmente a conversar. Portanto, as pessoas sabem que existe a associação, mas não têm grande conhecimento. Não. Né? E eu então comecei nesta fase a ir lá convidar, pronto, falava com a diretora técnica, com a organização, para ver se eles deixavam vir os jovens e as crianças participarem em determinados eventos, por exemplo, no Carnaval, ou na Páscoa, ou nas férias, ou no Natal, aquele grupo, para nós fazermos ali aquele convívio entre as gerações. E é uma ideia excepcional, deixe-me dizer. Olha, aquilo era uma alegria para aquelas e para os idosos. E para eles, para o contacto é muito bom. E então organizava ali uns joguitos, umas brincadeiras, estava aquele tipo, aquelas brincadeiras meio tradicional, meio... Portanto, e foi aí que eu comecei a ter o contacto com a associação. Com a Terra dos Homens. E comecei-me a ligar muito a esta situação, àquela organização. E então, quer dizer, comecei além desta parte dos convívios, comecei também a ir até lá, a fazer voluntariado, por exemplo, aos sábados, né? Ia até lá, passava ali a tarde com eles, nas brincadeiras, etc., na ajuda quando saíam para fora. Portanto, eu acompanhava, porque saíam com os funcionários, eu apoiava, portanto, e comecei-me a ligar muito àquela associação. E ao fim de uns anos, o presidente, na altura, o Sr. Pinto Monteiro, como eu tinha ali um papel já de algum relevo na organização, convidou-me para participar na direção. Como elemento que eu nem me interessava se era efetivo, se era reserva, nem o lugar, eu não me preocupava nada disso. Quer ajudar. Exatamente, eu não tinha interesse, porque era o que eu dizia muitas vezes. Eu, se quisesse manter um estatuto ou até subir mais na minha carreira, no estatuto, eu continuava na minha carreira. Na vida militar. Pois, porque eu tinha conhecimento e sabia que, passado pouco tempo, iria até ser promovido, como foram os meus colegas. Mas eu optei por sair e, portanto, não era uma preocupação minha saber que és o tesoureiro, ou és o secretário, não me interessava nada. O senhor é de arregaçar as mangas e trabalhar. Exatamente. Pronto, então participei ali, portanto, e cada vez mais até chegar ali a apoiar, portanto, participei em dois mandatos com ele. Agora, ultimamente, há cerca de um ano e tal, portanto, ele abandonou, quer dizer, pronto, retirou-se. Houve ali duas listas que concorreram à organização e pronto, a minha lista foi vencedora e, portanto, há cerca de um ano e tal sou o presidente da organização, da direção. E chegámos então a isso. E daí também o facto de estar aqui, e vamos falar da Terra dos Homens já a seguir. Vou colocá-lo então agora, só para fazermos uma pausa na nossa conversa, vou colocá-lo aqui numa segunda situação. E nesta situação colocava, por algum motivo, o senhor fez uma visita ao Vaticano, encontrou o Santo Papa e por alguma razão encontrou-se com ele falou consigo, falaram um bocadinho e ele gostou tanto da conversa que decidiu querer conversar mais e até desabafar algumas daquelas coisas que ela às vezes guarda mais para ele. Mas pedia-lhe, para o ajudar a falar assim mais abertamente, pedia-lhe que escolhesse uma música. Uma música que achasse, neste caso o Sr. Joaquim achava que o Santo Papa vai gostar, mas que o senhor também gosta. Eu, por acaso, já fui ao Vaticano, mas não vi o Papa. Portanto, é daqueles casos que... É mesmo pouco normal. É difícil, não é? Estava de férias, ele na altura, portanto não o apanhei lá. Portanto, é uma zona muito
especial. Marcante. Marcante. Aquilo é impressionante. Uma pessoa não faz a ideia. É Ouvimos falar e até vimos umas imagens, mas o ver em loco o que é realmente aquilo é uma coisa extraordinária. E então, eu como gosto muito de música gregoriana, a minha proposta era uma música que eu já ouvi dezenas e dezenas de vezes, que nunca me canso de ouvir, que eu até nem sou uma pessoa de comprar muitos DVDs, nem sou, mas este comprei. E então, de vez em quando, estou a ouvir as músicas, e esta, que é logo a primeira daquele DVD, então já ouvi dezenas de vezes. E então era o Brothers in Arms, do Masters of Chant. Portanto, é uma música que mexe comigo. Portanto, uma versão de uma música dos Dire Straits, do Brothers in Arms. Não sei, esses dados não sei, que esta música tem mas cantada passagem, por ser em gregoriano. Realmente a minha... Aquela música mais... tem um fundamento assim mais profundo. E então, ao som desta música, o Santo era Papa a música que eu propunha estar numa conversa muito bem com ele. Vamos ouvir então um bocadinho do Brothers in Arms, neste caso cantado com os Masters of Chant, uma música gregoriana. Muito bem, Sr. Joaquim. Voltamos aqui então à conversa e eu aqui sim, se calhar, vamos falar então um bocadinho da Terra dos Homens. Este novo desafio que decidiu assumir, já está ligado à Terra dos Homens, até por aquilo que nos esteve a contar. A Terra dos Homens surgiu já há mais de 20 anos. Foi. Portanto, ela começou a receber crianças em 1998. Portanto, foi quando começou a receber crianças. Portanto, ela começou a ser construída 4 ou 5 anos antes. Para quem nos ouvir mais longe, ou mesmo na zona da Amarante, e que possa eventualmente não ter ouvido ainda falar muito sobre a Terra dos Homens, conheça apenas o nome, o que é a Terra dos Homens? Portanto, é uma associação que se constituiu em instituição particular de solidariedade social, em que, portanto, os fundadores pensaram em dedicar uma IPSS à área das crianças e jovens. Portanto, fizeram um protocolo, que isto das IPSS tem que ser oficiais, não é? Tem que ser tudo legal. Portanto, foi feito um protocolo com a Segurança Social, não é? E só depois desse protocolo ser aprovado pela Segurança Social é que as organizações começam a funcionar dentro destes moldes, não é? Porque há organizações que não têm nada a ver com o Estado propriamente dito, portanto são mais independentes, mais autónomos. Nestes casos, as IPSS, embora tenham uma autonomia na sua gestão, mas têm compromissos com a Segurança Social, que vai financiar, não é? Mais de 90% das receitas vem da Segurança Social. Portanto, há um protocolo em que a Segurança Social vai definir qual é a missão, não é? E vai definir o quadro de pessoal, não é? Portanto, a Segurança Social é que define, ora bem, para 30 crianças, queremos o protocolo, define que tem que ter uma equipa técnica, em que tem que ter uma assistente social, um educador social, ou uma educadora de infância e um psicólogo. E depois tem que ter cozinheiros, tem que ter pessoal para a limpeza, tem que ter os ajudantes da ação educativa. Portanto, no total, há um quadro de 19 pessoas, incluindo os cozinheiros, etc., que é obrigatório para cumprirmos o protocolo. Mas nós temos, por exemplo, neste momento temos 23 ou 24 pessoas, porque na altura este protocolo foi feito que era para crianças até aos 12 anos, não é? Portanto, na altura foi o que foi aprovado. Ao longo dos tempos foi-se adaptando porque aquilo, no início, era as crianças, chegavam aos 12 anos, automaticamente eram transferidos de instituição. Portanto, isto chegou-se à conclusão, pelos técnicos, que realmente qualquer pessoa também chega aí, que não é bom
quer dizer, a criança está aqui 2 anos ou 3 e de repente, agora sais daqui, já fizeste 12 anos, vais para lá. E então começou-se a ter aquela tolerância de eles ficarem mais tempo, para não estar a mudar, desde que não haja interesse para a criança, e normalmente eles também têm irmãos, não é? E às vezes os irmãos fazem diferença de idade, e então às vezes separava-se os irmãos por causa desse limite que havia. E então começou-se a eliminar esse parâmetro. E então começaram a ficar ali Mais algum 13, 14, depois havia o irmão de 8, ou de 7, ou de 1, etc. Portanto, nós neste momento temos crianças, o mais velho tem 17 anos, vai fazer agora até, mas já tivemos lá jovens com 22 e 23, porque a própria lei permite ir até aos 25, não é? Com processo de promoção, permite ir até aos 25 anos. Portanto, se Mas eles estão a estudar, em que regime estão? Internato? E então, como é que estas crianças e jovens vão lá parar? Portanto, não são crianças que, à partida, não tenham família. Eles têm família. Portanto, é naqueles casos em que ou as comissões de proteção de crianças e jovens atuam e há um acordo. Imaginemos que há uma situação numa família que é detectada até pela escola, que é o que acontece muitas vezes, ou pela saúde, que há ali uma criança que está a ter um comportamento que sai um bocadinho fora da norma, que está a faltar às aulas, ou que até vem com fome para a escola, muito mal arranjado. Portanto, a própria escola despoleta esta situação, as comissões de proteção são acionadas, vão averiguar e, pronto, e chegam à conclusão que há ali um problema, que aquela família... há N problemas que podem acontecer na família. Por alguma razão. Ficaram um desemprego, ou morreu o pai, ou morreu a mãe. Dependências, enfim, portanto, muitas coisas. Exatamente. E então tentam chegar a um acordo, portanto, se chegarem à conclusão que aquela criança está em risco ali naquele momento, tentam chegar a acordo com a família. Não é por bem, olha, será melhor se calhar o seu filho ir para uma instituição onde é bem tratado, onde não lhe falta nada, para ir à escola, etc. Tem mais crianças. Portanto ele vai ser tratado até você conseguirem arranjar a vossa vida. Pronto, e muitas vezes chegam a este acordo. Portanto, e as famílias aceitam que aquela criança seja institucionalizada. Mas depois podem ir lá, essa família pode visitar a criança? Pode. E, portanto, isto é uma situação. Outra situação é a família não aceita isto. Retirar cá aquela situação que é realmente uma situação que nós só podemos imaginar por alto. Quer dizer, retirar um filho é horrível. Ninguém consegue imaginar. Nós não conseguimos entender. Não conseguimos. Portanto, e há pessoas que, apesar de estarem mal e verem que os filhos até estão a passar mal e estão ali a correr perigo, não aceitam isto. E a Comissão, então, neste caso, se vir que realmente a criança está em perigo, comunica ao Ministério Público. Pronto, o Ministério Público faz o seu relatório, a sua situação, e vai ao juiz. E o juiz, das duas uma, ou decide a retirar, ou entende que não há motivos suficientes para retirar a criança, pode propor outros tipos de apoio, etc. Mas se decidir retirar a criança ou o jovem, é retirado. À força, se for preciso. Não é? Porque se a família não aceita, nestes casos que há uma decisão do tribunal, vão as autoridades, se for necessário. E muitas vezes acontece isso. Depois cria-se ali um ambiente muito mau, não é? Mas as crianças então são levadas para a instituição. Quantas crianças têm neste momento? Portanto, nós temos capacidade para acolher por tempo indeterminado 25. E depois temos 5 vagas, que chamamos as 5 vagas de emergência, que são aquelas vagas que temos que estar preparados para receber a qualquer hora, no dia da noite, qualquer dia do ano. Porque há aquelas situações mesmo de perigo iminente, sim, não é? São retiradas criança, não é? Que uma questão urgente, sim. Mesmo de urgência tem que ser mesmo na hora. E então nós temos ali aquelas vagas para esta situação. Os outros 25 são aquele acolhimento que nós fazemos, que depende depois do tempo que demorar. Porque depois as situações são muito... É caso a caso, não é? Nós temos... Tem que ser avaliadas.
Nós temos crianças que estão ali, às vezes, até só 1 mês ou 2 ou 3, e temos crianças que estão anos, 5, 6, 7, 4, 3, quer dizer, que não é muito bom, não é? Diga-se de passagem, uma criança estar ali 3, 4, 5, 6 anos é muito... É horrível. Não é? É horrível. Mas o que é que acontece? Quando se retiram estas crianças, o tribunal decide retirar, normalmente é uma medida por 6 meses. Portanto, 6 meses, vai retirar e você... Falam com as famílias, que as famílias têm direito a um advogado, são ouvidas, etc. Portanto, elas vão ao tribunal se aparecer, porque há muitas famílias que nem lá aparecem, não é? Portanto, estão completamente estruturadas que não ligam. Portanto, e o tribunal decide por 6 meses para, entretanto, se acompanhar a evolução daquela família. Se aquela família resolver os problemas que deram origem àquela situação, então o tribunal decide voltar aquelas crianças a regressar à família. E temos alguns casos assim, não é? Porque às vezes há situações que são pontuais, não é? De repente perderam um emprego, ficaram os 2 desempregados, têm muitos filhos, as despesas são muitas, não têm capacidade para fazer face à situação. Mas, entretanto, em meio ano, entretanto a Segurança Social também vai atuar, não é? Portanto, há aqueles apoios da Segurança Social e pode ser que aquela família resolva a situação. Ao fim de 6 meses são feitos os relatórios da Segurança Social. Nós, neste caso, também fazemos relatórios porque, normalmente, as famílias são autorizadas a visitar as crianças, portanto, o tribunal é que decide. Agora, temos casos, imaginemos que a causa daquela criança ser retirada foi o pai, não é? Imaginemos por vários motivos. O tribunal decide, o pai está proibido de visitar a família e nós não podemos permitir. Portanto, o tribunal é que diz, olha, pode a mãe, pode os tios, pode os padrinhos, nós temos ali a listagem das pessoas que podem visitar e são as pessoas que nós temos autorização para poder visitar. Portanto, temos muitos casos que os próprios pais são proibidos, não é? Porque foram a origem, a causa daquilo acontecer, não é? Se não for esse o caso, porque temos casos que é miséria, pobreza, não é? E às vezes até a pobreza de espírito, não é? Portanto, normalmente o tribunal autoriza a visitar a casa. Exato. Porque a retirar tudo de vez, quer dizer, é uma coisa muito... Sim, até mesmo se eles entenderem que e verificarem este facto que as crianças estão bem, até para elas pode ser positivo. Nós tivemos casos que porque o nosso trabalho ali, qual é? É realmente acolhê-las, dar-lhes segurança, um clima de segurança, dar-lhe amor, dar-lhe carinho, dar-lhe tudo o que uma criança tem direito. Não é? Nós só não podemos dar é o amor dos pais. Claro. É impossível. Todo o resto nós tentamos dar. Muito bem. Na saúde, na educação, etc. Portanto, e nós também depois vamos verificar, porque as visitas são controladas, quer dizer, são marcadas, portanto, os técnicos estão a apreciar como é que decorre a visita e que depois vão ser feitos no relatório. Avaliações. Porque nós temos casos que realmente nós verificamos que os pais adoram os filhos, não é? Às vezes foi a situação. E vocês próprios têm depois, quer dizer, fazem aqui a tentar ajudar o mais possível. Agora, temos também casos que eles vão lá, que é para ficar registado, porque nós tudo é registado. Não é? Todas as chamadas telefónicas, portanto, os pais podem ligar também, tudo registado, que é para fazer um perfil daquela família. Sim, exatamente. Porque temos casos de pais que estão meses sem fazer uma chamada. Esqueceram-se dos filhos. Exatamente. Ou sem fazer visitas. Apesar de nós, às vezes, telefonarmos e insistir, então você não vai visitar, porque as crianças sentem isso. Não é? Claro que sim. Muito. E então, nós temos casos de visitas que eles chegam ali, às vezes é 5 minutos ou 10. E às vezes os 10 minutos até lhe emprestam um telemóvel para a criança, sabe que a criança fica com um telemóvel e ao fim de 5, 10 minutos já estão a pedir para ir embora e já está a ver. Portanto, isso vai ser, no relatório, o tipo da qualidade das visitas vai constar, para depois o tribunal ter os elementos todos. Ser feita essa avaliação. Essa avaliação, não claro. É? Quando temos às vezes pais a dizer, ele aqui está muito bem, eu sei que ele aqui está muito bem. E quer dizer, e não faz esforço nenhum para alterar a situação que deu origem àquilo, quer dizer, é por isso que depois nós temos ali casos que se vão arrastando. Claro. O tribunal dá 6 meses, não é? Ao fim de 6 meses, a situação é igual, não é? Vem os relatórios,
O juiz, mais 6 meses. E depois, mais 6 meses. E os anos vão passando. Vão passando. E quem sofre são as crianças, não é? E é este o problema que nós sentimos. Esse será o maior problema da associação? É porque o que é que acontece? Principalmente se as crianças forem pequenas. Há casos em que, é claro que nós não podemos ter a certeza absoluta, mas pela experiência da vida diz-nos que há determinadas situações, por exemplo, quando são os dois que se metem na droga, situação de droga, e que se vê ao fim de 6 meses que não houve alteração nenhuma. Portanto, eles não se preocuparam muito com a retirada dos filhos. Portanto, nós ali, à partida, já estamos a prever que aquilo ali não vai dar nada. Mas, no entanto, o tribunal vai dando. Não é? Porque há sempre... E o objetivo principal é eles regressarem à família. Quer dizer, este é o objetivo principal. Que todos temos que trabalhar para esse objetivo. Porque isso é que é natural. É os filhos regressarem aos pais. Não é? Exatamente. E todos trabalhamos nesse sentido. Voltamos já à conversa. Vamos fazer aqui só um intervalo, então, para eu colocar-lhe outra situação. E aqui um dos seus amigos, também como o senhor, tinha deixado a vida militar e ele era assim mais cientista e conseguia inventar uma máquina do tempo. Abria uma porta para o tempo. Mas tinha que ser acionada com uma música. E tinha que ser escolhido essa música. Para começar, eu gostava de saber, se isto fosse possível, qual era o tempo que gostava de visitar? O tempo não volta para trás, não é? Aquela música. Mas o tempo que eu gostava era da juventude, não é? É aqueles anos da nossa juventude, ali a partir dos 12, 14, 16, 18, não é? Aquela idade em que começamos a ter determinadas gostos, né? Da mocidade, né? Das raparigas, dos bailes, etc. E então eu aqui não tive dúvida nenhuma que há uma música que, independentemente da letra, embora a própria letra também se refira... Fala um bocado disso. Mas eu mesmo que não fosse da letra, era a música que eu escolhia, porque eu ao ouvir essa música... Marca. Transporta-me logo para aquele tempo, porque era uma música que tinha saído mais ou menos ali e era tocada N vezes nos bailaricos, não é? Naquelas festas jovens, onde os jovens se juntavam, não é? E mesmo nas festas populares, sim, não é? Portanto, era uma música que era tocada e então a juventude gostava porque era uma música suave e dava para dançar mais juntinho às raparigas, não é? E então, esta música realmente, para mim, é a mais marcante, é a que vem logo à ideia, além que o nome também tem a ver com o meu, que eu também sou Fernando. Também é Fernando. E então seria a música do Fernando do Zaba. Era aquela que me transportava para uma época que eu gostava de visitar. Gostaria de visitar novamente. Muito bem, ficamos então com um bocadinho do Zaba, com esta música, Fernando. Então, eu fiquei a saber que é o Sr. Joaquim Fernando. Voltamos aqui à conversa, depois de termos feito esta viagem no tempo, à sua mocidade. E aqui voltamos, o tempo está a passar, já estamos com alguma falta deste tempo que aproveitamos há bocado para fazer uma viagem. E aqui eu gostava só de entender o que é que acontece àqueles jovens que estão lá há muito tempo. Há casos de sucesso? Para lhe dar o exemplo, no ano passado, 7 regressaram às famílias. Só não é? Portanto, em 14, que tivemos ali 14, portanto, 7 regressaram mesmo à família nuclear, que chamamos os pais. E depois há uma que foi à família alargada, que nós chamamos que é o avô, o tio, o padrinho, o irmão, etc. Depois tivemos 2 adoções, portanto, que era aquilo onde eu queria chegar, depois foram transferidos. É possível? Como é que chega à adoção? Portanto, o tribunal dá 6 meses, não é? Aquele período. Depois entende que ainda há esperança daquela família, dá mais 6 meses, não é? Mediante os relatórios que vai recebendo das entidades, da Segurança Social, nossos também, etc. Portanto, às vezes vai mais 6, e isto às vezes prolonga-se anos. Mas há naqueles casos em que o Tribunal, mediante as propostas também dos técnicos, não é?
decide que ali realmente não há futuro para aquela criança naquela família. E procurando na tal família alargada, porque procura-se mesmo antes de retirar uma criança, que há um bocadinho não referi, imaginemos que há ali uma situação de perigo, pronto, ela pode ser retirada, mas há ali um trabalho de avaliação se há a tal família alargada, se há um tio, se há os padrinhos, se há o avô, se tem condições para receber aquela criança. Portanto, aquela criança só vai e só é institucionalizada em última hipótese. Em última hipótese. Portanto, aquela ideia que às vezes nós ouvimos, que se retira uma criança por tudo e por nada, não é verdadeira. Portanto, ela só vai para uma instituição se não houver hipótese nenhuma. Claro, se tiver família que possa... Nem que seja um tio, um padrinho, o avô. Temos muitos casos destes, senão então é que tínhamos crianças institucionalizadas. Claro. Portanto, tenta-se tudo. Agora, há casos em que, olha, às vezes não tem família nenhuma, praticamente. Às vezes são aqueles casos que estão, aquelas famílias que estão isoladas e então, nesses casos, pronto, são institucionalizados. E então, quando o tribunal entende, ao fim de várias tentativas, que realmente aquela criança não tem futuro naquela família... E mesmo assim, quantas crianças é que tem neste momento a Terra dos Homens? Neste momento temos 25. 25 está mesmo em capacidade. É capacidade máxima. Capacidade. Ainda há pouco tempo tivemos 28, que eram as tais 3 de emergência. Crianças que já regressaram a um familiar. Está a ver? E então, quer dizer, se o tribunal não há família alargada, não há hipótese nenhuma, porque nós às vezes temos tentativas, por exemplo, a tios, nós temos lá um caso, tenta-se a tia, mas não tem hipótese, o tribunal, mas veja lá se consegue, daqui por 6 meses, veja lá se consegue ter condições, e quer dizer, tentam até ao último limite. E às vezes é que não há hipótese, não é? E então... E chega-se mesmo ao limite da adoção. Chega-se àquele limite que o tribunal entende que não há hipótese nenhuma, e então o tal superior interesse da criança, não, o tribunal decide que o superior interesse da criança é passar para a adoção. Então passa para uma lista nacional de adoção, não é? A Segurança Social é que faz a seleção dos casais, não é? Já tem em agenda alguns casais, os casais definem mais ou menos até que idade é que querem, se querem um rapaz, se querem um rapariga, se querem até os 2 anos, ou 3, portanto, não lhe dão a escolher. Portanto, o processo não é assim. As pessoas não vêm ali, eu quero aquilo. Não, isso era um bocadinho... Isso é demais. Embora aconteça, mas as pessoas querem adotar uma criança. Mas se for pelas vias legais, as coisas não funcionam. Não funcionam assim, não faz sentido. Não faz sentido. Isto não é um supermercado. Eu, por exemplo, queria adotar, eu dizia, olha, eu quero uma menina até aos 3 anos. Menina, até aos 3 anos. Pronto. Há a listagem... A Segurança Social vai ver, ora bem, está aqui na listagem, olha, está aqui uma menina que encaixa ali, tem até aos 3 anos, é uma menina, é não sei quanto, e então começa-se um processo que leva o seu tempo, não é? Porque não chega ali, pega lá e já está. Sim, estamos a falar de criança. Isto é criança, quer dizer, são pessoas que estão ali. E é o superior interesse da criança. Então há ali um trabalho que é feito também pelos técnicos, não é? Que a criança... porque ela quando passa para a adoção, essa criança é terrível. Vou-lhe contar aqui um caso que se passou há pouco tempo comigo, que eu fiquei doente. Você imagine, eu fui uma tarde buscar os miúdos à escola, porque eu depois passo lá a maior parte do tempo. A minha mulher diz-me que só falta levar a cama para lá. Eu passo lá a maior parte do tempo, então, mas faço trabalho que seja útil, não é? Para complementar, porque toda a gente é pouca, não é? São tantas situações. E então, numa vez aconteceu-me eu ir buscar os miúdos à escola. E aquilo na altura, parece-me que era o dia do pai, não sei quantos, ou da mãe, e o miúdo trazia um desenho que fez na escola, que era para oferecer à mãe na próxima visita, entendia ele. Ia todo contente. Nesse dia, veio a decisão do tribunal que aquele miúdo deixava. E quando vem a decisão, é cortado imediatamente o contacto com a família. Quer dizer, telefonemas, visitas, etc. Portanto, houve ali um trabalho de transmitir ao miúdo que, a partir daquele momento, ele deixava de ter contacto com a família. Está bem? Foi preparado ali... Com os técnicos. Mas eu não consigo entender... Assim, mas vou-lhe dizer, mas mesmo assim, não há preparação possível, não é? O miúdo com o desenho na mão. Como é que é possível? E de repente, não é? Depois de uma conversa... Já não podes entregar isso à tua mãe? Não pode.
vou-lhe dizer, aquilo até eu fiquei incomodado. E até hoje, quando falo nisto, fico... É terrível. Terrível. Não há Quer dizer, explicação. quem é que pode imaginar uma situação desta? Pois. Não é? E como é que foi este ano de pandemia? Foi muito difícil, como foi para toda a gente. Para toda a O gente. que acontece? Regressaram todos à casa, não é? Estavam na escola, regressaram todos a casa. E então tínhamos ali, porque foi numa altura em que nós, aqueles meses de maior crise, tínhamos 28. Estava praticamente lotado. Máximo. E então, 28, está a ver, de miúdos desde um mês até aos 18, naquela altura. Pois. Portanto, de vários anos, de várias turmas, depois nós não estávamos preparados, ninguém estava preparado para aquele tipo de aulas à distância, não é? Claro. Não tínhamos computador, Pois, a própria internet era fraca, que não estávamos preparados para aquilo. Pois. Depois, o primeiro ano, o senhor deve se lembrar que toda a gente se queixou, havia um excesso de trabalhos para casa com os professores, quer dizer, com aquela ânsia de... Tentaram compensar. Exatamente, tentavam compensar. Agora você imagina, nós tínhamos 20 e tal, não é? Como é que é possível Nós tínhamos que receber tudo no mail oficial, tinha que imprimir tudo. Depois tínhamos os grupinhos, cuidado, tudo e tal. Depois eles faziam os trabalhos. Toca outra vez a digitalizar para mandar para a professora. Sim, porque... A professora corrigia, mandava outra vez para trás. Vocês são, estava aqui a pensar, vocês são encarregados de educação de 25 crianças. Exatamente. Portanto, os técnicos, é muito difícil. A diretora técnica e os técnicos fazem um trabalho. São mesmo oficialmente os encarregados de educação. Porque o nosso trabalho é mesmo esse, não é? Quer dizer, nós estamos a fazer o papel dos pais. Dos pais. Não é? Sempre, e então a nossa muito preocupação... temporário que seja. Então, o senhor imagine, era a confusão total. Total, aquilo total. Depois muitos trabalhos. Mas fez. Mas fez. É? Tivemos a ajuda também de alguma organização. Essa era uma outra pergunta que eu gostava. É possível haver trabalho voluntário junto da vossa associação ou é mais complicado? Portanto, não é uma organização que possa ter voluntariado assim um bocadinho... Não digo à bala, mas temos de ter muito cuidado. Sim, porque, eu também por isso, eu percebo que seja por isso, não é? Porque é preciso cuidado. Aquelas crianças estão muito fragilizadas, não é? Claro. E nós não sabemos, se nós não conhecermos a pessoa, não sabemos quem é que está ali. Imaginemos que até poderia ser um familiar de uma criança que lá está, que até está proibida de visitar. Portanto, e então há um cuidado muito grande com isso. Nós, por acaso, temos um protocolo com a Casa da Juventude lá de Amarante, que recebe aqueles estudantes estrangeiros. Sim. E então nós com eles temos um protocolo e então, isto agora, pronto, estes 2 anos, tipos completamente. Então nós tínhamos um acordo em que 2 ou 3 ou 4 daqueles estudantes estrangeiros, em determinados dias da semana, eles vinham até lá, faziam ali atividades com as crianças, ligadas aos países deles, faziam brincadeiras, etc. Sim. Portanto, nesse tipo de voluntariado ainda participámos. Mas há mais trabalho para além de estar com as crianças, não é? Exatamente. E, portanto, quem quiser ajudar também pode ajudar dessa forma. Não é? Isso é importante, o senhor tocou aí na ferida, porque nós tivemos muitos casos em que as pessoas chegavam lá, eu quero ser voluntário. Olha, neste momento... se precisávamos era se ajudasse, por exemplo, ali na lavandaria ou na limpeza. Pois. Mas aí já não é voluntário. Já não há voluntário. Está bem? E esse trabalho é que é voluntário, esse é que é necessário. Esse é que é necessário. Portanto, quem quiser ajudar, pode ajudar. Pode. Mas na lavandaria, por exemplo. A questão, porque nós temos que ter muito cuidado. E depois aquelas crianças estão muito fragilizadas. Sim, e o trabalho dos técnicos é isso, é trabalhar com as crianças, eles é que sabem o que eles precisam. Não é? Isto no início, pronto, isto também se anda sempre a aprender, não é? Sim. No início iam lá muitas pessoas ver as crianças e então as crianças eram assim tipo objetos, está a ver? Estavam a apreciar os coitadinhos, depois cria-se aquela ideia, coitadinho, desgraçadinho, e nós hoje em dia a filosofia é retirar completamente essa carga. É por isso que nós na instituição estamos a tirar as marcas todas dentro do possível que sinaliza como uma instituição. Queremos torná-la como se fosse uma casa familiar, que é o nosso objetivo, criarmos ali um ambiente que seja o mais parecido possível com a família. Com a sua família. É? Então, até as mesas, que primeiro tínhamos várias mesas que eles comiam separados, juntámos as mesas.
não é? Para estarmos todos, porque nós em casa também comemos todos à mesma mesa, não é? Então, esse espírito de família. Família, nós tentamos por todos Muito bem. os meios. É claro que não é possível fazer tudo, não é? Muito bem. Mas... Sr. Joaquim, vou colocá-lo aqui na quarta situação e a seguir avançamos para o fim e já estamos mesmo no limite de tempo. Eu peço desculpa por isto, o tempo não perdoa. Eu na quarta situação colocava aqui também, mais uma vez, com uma grande invenção, um barco à vela que funcionava, se perder o vento, funcionava com música, e uma tecnologia inovadora, e o senhor até estava a fazer a viagem, tem essa possibilidade, tenha que escolher uma música para substituir o vento. Que música é que o senhor Joaquim se lembraria para substituir o vento? Eu aí selecionei um cantor, uma cantora que para mim é um marco, para mim e para a grande maioria das pessoas, é um marco da música portuguesa e para mim é uma força da natureza. E então eu selecionaria a Trova do Vento que Passa, da Amália Rodrigues, portanto, que é a voz, também mexe muito comigo a voz da Amália, aquela força. E então para mim é uma força da natureza que daria... E do vento. E do vento. O próprio título, a Trova do Vento. Exatamente, escolhi uma que estivesse de certa forma ligada ao vento. Muito bem, excelente escolha. Vamos ficar com a Trova do Vento que Passa, da Amália Rodrigues. Sr. Joaquim, a última parte, temos só mesmo um minuto para nos despedirmos. Eu lamento imenso, eu gostava imenso. O senhor é um comunicador por natureza e contou aqui. Falámos da associação, que é o mais importante, o trabalho que os senhores têm feito de uma forma excepcional, realmente, acolher as crianças. Se por um lado não tem que ser discreto, porque estamos a falar com a vida delas e com o facto de elas serem assuntos muito delicados, até para o futuro delas mesmo. E neste aspecto aqui, o senhor está lá como presidente há pouco tempo, apenas há um ano, mas como voluntário já há algum tempo. Viveu alguma experiência de algum jovem que tivesse saído e que, entretanto, regresse para visitar a instituição? Para regressar, temos alguns casos. Não no sentido de sucesso e visitar as pessoas. Exatamente. Sim. Temos das duas situações, mas temos casos de jovens que passaram lá há 20 anos, ou perto disso, que foram adotados até e regressam lá para visitar funcionários que ainda lá estão. Alguns, a própria diretora técnica já lá está há 20 e tal anos, desde a sua formação. Portanto, e temos casos de pessoas que mantêm as ligações lá com... O que é que espera o futuro da associação? Pronto, eu, se me der depois também a oportunidade... Um minuto. Portanto, eu não posso deixar de dizer que aquele trabalho que se lá faz é devido a um trabalho de equipa, não é? Sem dúvida. Portanto, todos os colaboradores, desde a funcionária da limpeza, à cozinheira... São todas importantíssimas. À diretora técnica, são todos importantes. Portanto, e aquele trabalho não será feito em condições se não houver este espírito e profissionalismo destes elementos, não é? Claro. Portanto, o presidente terá alguma influência... É apenas o frontman, o homem da frente. Mas se a equipa, os colaboradores funcionarem mal, o presidente não é que vai conseguir... Portanto, e eu queria deixar aqui uma palavra de agradecimento. Bem, olha, eu em nome de toda a sociedade, já agora, o nosso agradecimento ao vosso trabalho. Eu acho que nunca é suficiente nós agradecermos o trabalho destas instituições e, em particular, desta instituição, a Terra dos Homens. Eu, pessoalmente, acho um trabalho fabuloso, fantástico. É um trabalho muito delicado, muito frágil, de certa forma, porque estamos muitas vezes, imagino, que vivam com problemas muito difíceis, como aquele exemplo que deu ainda há pouco. E, portanto, o nosso agradecimento porque vocês fazem o trabalho de todos nós. E neste caso, então, o agradecimento a todos os funcionários da Terra dos Homens. E essa equipa. E já agora, a quem colabora e ajuda também a associação. Então, temos superfícies comerciais e pessoas em particular que as pessoas chegam lá e deixam ficar um ou dois ou três pacotes de embalagens de leite. O mínimo que seja que é com coração. Coisas que, agora, às vezes há aquela ideia que
também são uns desgastadinhos, que eu pego numa roupa velha que tenho aqui que já não uso e vou para lá. Não, mas nós temos que desmontar também nisso. Aquelas crianças são crianças como as outras quaisquer. Nós não lhe vamos dar roupa velha e estragada e desadequada, não é? Claro. Porque, mas às vezes há essa ideia, está bem? E infelizmente ainda há essa filosofia. Mas vocês fazem essa filtragem e isso é que é importante. Fazemos. E há pessoas que entendem, outras não. Ainda levam à mão. Está a ver? Quando vêm lá pessoas com roupas usadas, velhas, é um trabalho de educação que tem que ser feito. Exatamente. Mas julgo que vamos lá. Claro. Era quase que, por exemplo, nós chegávamos a receber, a pessoa ia lá levar brinquedos. Pois era uma boneca que me trazia braço, o carro que me trazia roda. Quer dizer, não vamos entregar isto a uma criança. É lixo. É lixo, exatamente. E as pessoas, em vez de mandar para o lixo, entravam lá. Porque havia aquela ideia, que são uns gastadinhos, coitadinhos. Não, e são nós crianças. temos que desmontar esta ideia. Lá são crianças iguaizinhos às outras crianças. Exatamente. Tiveram azar na vida, pronto, infelizmente. Mas merecem a oportunidade. Mas eles não têm culpa nenhuma. Claro. Não é? Eles são os únicos que não têm culpa nenhuma. Exatamente. A sociedade pode ter, nós podemos ter todos uma cota à parte. Pois não é? temos. Criamos esta situação. E eles não têm culpa nenhuma. Portanto, nós não podemos carregar neles estas diferenciações. Certo. Sr. Joaquim, uma vez mais, muito obrigado. Vou colocá-lo então na última situação para nos despedirmos. Okay. E aqui colocava quase numa cena de um filme, porque estava no centro da América, naquelas selvas amazónicas, descobria um templo qualquer e havia lá uma estátua de jade que podia trazer, mas se no Indiana Jones tirarmos a estátua e veio um pedregulho muito grande, aqui não, aqui para substituir o peso da estátua tem que colocar uma música. E pode trazê-la, colocando a música, pode trazer a estátua consigo embora. Qual era a música que escolhia então para... Pronto, eu aqui, como também é um artista que eu adoro, porque eu adoro artista que tenha voz assim um bocadinho rouca, não é? E este era uma do Rod Stewart, também é do meu tempo, da juventude que ele começou, embora eu nunca fosse a espetáculos ao vivo, mas gostava da música. Mas gosto da música. E então havia uma música que eu considero que é um hino à natureza, não é? E então eu entendia que esta música, como está a apelar à natureza, que seria a música que poderia realmente resolver essa situação. Muito bem. E então era What a Wonderful World. Muito bem, do Rod Stewart. Neste caso, a versão do Rod Stewart. Ficamos então com esta música. Vamos ficar então com esta música escolhida pelo Sr. Joaquim Coelho, o presidente da Associação A Terra dos Homens, para trazer uma estátua consigo e para as nossas despedidas. O What a Wonderful World do Rod Stewart. Nós ficamos combinados para a semana, outra conversa então. Lembro apenas que temos uma página no Facebook, onde se quiser deixar alguma sugestão pode fazer e nós agradecemos. A todos que estiveram desse lado, muito obrigado. Até para a semana. Conversa cheia então. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.